Então, vamos dar continuidade aqui, justamente nisso que a Cí está falando, né? Que a Simone trouxe. Então, ela conversou sobre as metas, ela conversou sobre o planejamento, e aí, antes de dar continuidade, a gente vai só retomar um conceito, que assim, esse conceito a gente vai ter que retomar todas as aulas, porque é algo que a gente está falando desde 1930, igual a gente viu na aula anterior, né? Que assim, a avaliação é um processo muito amplo, é um processo complexo. Normalmente, e a gente já viu isso por conta de todas as questões históricas que nós passamos, por conta daquilo que já vinha sido feito, daquilo que se imaginava que era a forma correta, a avaliação ela foi reduzida a um sinônimo de prova ou de exame, que é pior, né? Porque o exame, como a gente já falou, o exame ele tem a intencionalidade de ser classificatório, né? Aquilo que nós fazíamos, ou pelo menos na minha época, né? Quando eu fazia isso. Que dizia assim, olha, você vai passar ou você vai repetir, que eram as provas finais, aquilo, tinha característica de exame, que o exame tem a intencionalidade de classificar, tá? Então, só repetindo, nós temos exames hoje no Brasil? Temos vários exames. Existem escolas que adotam esses exames e nacionalmente nós temos o Enem, o ENAD e os vestibulares. Tá? Esses são os exames que têm a intencionalidade de classificar, de revelar, é lógico, eles foram pensados para servir de instrumento sobre estudos, mas esses são os exames. As provas acabaram, houve uma mistura aí nesse processo, a avaliação virou prova, que virou exame, então assim, a gente precisa separar muito bem isso precisa ficar bem distinto. Então a avaliação é um processo muito amplo, e como a Cif falou, nós vamos estar trazendo na próxima aula, que a avaliação, ela requer uma série de instrumentos. Então, eu vou fazer uma avaliação hoje. Então, a gente vai pensar, antes de falar qual é o instrumento que eu vou estar utilizando, qual é a função que essa avaliação vai assumir. Tá? Então, assim, é um assunto que é muito amplo, e por conta de ser amplo, ele acaba sendo complexo. Tá? Mas vocês vão tirar de letra, porque a nossa rede é uma rede que estuda, é uma rede que está sempre buscando se informar, então vai dar tudo certo, tá bom? Então, olha só, assim como a Ci trouxe na primeira aula, e agora há pouco, e nós também falamos na aula anterior, a avaliação, ela tem a intenção de revelar a realidade. O meu aluno fez uma atividade, mas ele estava com dor de barriga. E ele não conseguiu fazer. Então, naquele momento, a avaliação revelou a realidade. Se a criança estiver com algum problema físico, que seja dor de barriga, dor de dente, ela não vai conseguir fazer a atividade. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Mas ele não fez porque... Não. Revelou-se a realidade. E tinha um comprometimento de ordem emocional, de ordem psicomotora, e eu consegui observar. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A avaliação é um processo muito amplo, e ela mostra para a gente a realidade do momento, né? Então, nós não podemos perder esse foco. Então, a gente também não pode trazer para a avaliação, restringir ela a um significado, a um sinônimo de um dos instrumentos. Não pode. A avaliação é prova. Prova é um instrumento de avaliação. A roda de conversa é avaliação. Roda de conversa é um instrumento da avaliação. Então, todas as estratégias que nós utilizamos para verificar como que está o processo de aprendizagem do educando são os instrumentos, mas sobre isso a gente vai estar aprofundando na próxima aula. Tá bom? Então, agora, só para a gente retomar essas questões. Quando a gente fala em avaliação, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente não pode esquecer que a avaliação ela vai estar sendo orientada por algumas coisas. Que coisas são essas? Bom,
essa avaliação, quando eu falo de avaliação, a avaliação ela vai estar sendo orientada pelos valores que eu tenho. Então, o que eu acredito? No que eu acredito? Eu acredito que o aluno, ele sabe, que o aluno aprendeu o conteúdo, que ele desenvolveu a aprendizagem, quando ele sabe me explicar corretamente aquilo. Então, esse é o meu valor, né? Outra coisa que também vai orientar essa avaliação é a minha ideologia. O que eu acredito a respeito de educação? O que eu penso a respeito de educação, né? Então, quando o profissional ele vai estar pensando no processo avaliativo, essas são questões que estão lá. A gente fala assim, olha, nós precisamos valorizar os conhecimentos que os alunos trazem. E a gente também precisa valorizar os conhecimentos que os professores trazem, né? Então, esses dois fatores, né? Essas duas variáveis, elas vão estar inferindo, sim, dentro do processo de avaliação, que é o que o professor tem como valor e o que ele tem como ideologia educacional. Esses dois fatores, eles vão gerar um terceiro fator, que é um fator de relações políticas sociais. Não é política partidária, gente, por favor. Políticas sociais. Então, vamos pensar assim. Eu tenho um terceiro ano. E a minha amiga tem um terceiro ano também. Nós vamos estar trabalhando juntas, né? Só que, veja, quando eu proponho a avaliação, eu estou imbuída dos meus valores e das minhas ideologias, daquilo que eu acredito. A minha amiga vai estar imbuída dos valores e da ideologia dela e naquilo que ela acredita. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar conversar, porque eu tenho um terceiro ano, ela tem um terceiro ano, o aluno não é meu, embora a gente goste disso, né? Eu peguei um terceiro ano, eu gosto tanto, é meu aluno, a gente foi no colo, né? O professor dos anos iniciais tem esse carinho, essa dedicação, né, toda. Mas o aluno é nosso, o aluno é da escola. Eu preciso pensar que esse meu aluno deve ter os mesmos direitos de aprendizagens que os alunos da colega, né? Não pode ser assim, os delas têm um direito e o meu tem outro. Não, todos os alunos têm que ter os mesmos direitos. Isso que é um processo democrático, né? Quando a gente... E o processo de equidade que a gente fala tanto, de igualdade dentro da educação, é garantir a todos os mesmos direitos e os mesmos acessos. Então, quando nós vamos discutir essas questões de avaliação, o que vai estar dentro do processo avaliativo, nós vamos estar conversando e muita coisa vai estar relacionada àquilo que eu acredito, àquilo que eu trago como valores e ideologias, né? Bom, pois bem, conversamos, as nossas relações políticas sociais estão ali, né? O que mais que nós vamos ter? Nós vamos precisar de um rigor técnico. Porque lembra, não posso pensar em juízo de valores, né? Não em juízos de valores pessoais. Então, assim, mas é que eu gosto desse... Se o meu aluno respondeu isso, tá bom. Não. Como nós estamos pensando que todos os alunos precisam ter o mesmo direito, o mesmo acesso, nós precisamos ter um rigor técnico, né? A gente precisa entender que existe uma relevância social, sim, mas que todo mundo precisa ter os mesmos acessos e os mesmos direitos. Então, assim, aquilo que eu vou entender como avaliação precisa estar muito próximo daquilo que o outro também vai entender ou vai praticar. Por isso que a importância de nós conversarmos a respeito desses assuntos, discutirmos a respeito desses assuntos, para tentar aproximar o máximo possível. E é justamente pensando nesses critérios que nós trouxemos nós trouxemos 3, gente. São 154 reflexões sobre função de avaliação. Então, nós trouxemos só 3 autores, porque são muitos. Então, existe uma divergência muito grande. Como a se trouxe na primeira parte, eles divergem em vários pontos. Qual ponto eles não divergem? Eles não divergem na concordância de que a avaliação ela é extremamente necessária para você tentar atingir uma qualidade de educação
que garanta os direitos das crianças, né? Das crianças, do adulto, de todas as pessoas. Então, assim, mas eu não preciso fazer. Não, todos eles concordam que é necessário haver a avaliação. Lembra? A avaliação do seu processo macro, a avaliação dentro daquilo que a gente vai conseguir observar para ter mais elementos possíveis que mostrem para a gente qual é a realidade que nós temos naquele momento, tá? Então, assim, para a gente entender essas funções, essa função da avaliação seria o que, Érica? É a minha intencionalidade. O que eu quero com essa avaliação? Essa avaliação, ela tem qual finalidade? Ela se destina para quê? Para que eu vou fazer isso? É essa reflexão que eu tenho que fazer. Bom, pensando justamente nesses valores, nessas ideologias, nessas discussões político-sociais, nesse rigor técnico, cada um dos autores que nós vamos trazer, eles têm um foco dentro da sua pesquisa. E aí o primeiro que nós trazemos é o Benjamin Bloom. Né? O Benjamin Bloom, ele é muito famoso pelas suas teorias. Todo mundo, quando vai falar a respeito de avaliação, sempre fala, olha, vamos fazer uma avaliação diagnóstica, vamos fazer uma avaliação formativa, vamos fazer uma avaliação somativa. Essa teoria, ela foi proposta pelo Benjamin Bloom, né? E a gente entende por que ele propôs isso? Nós precisamos entender para a gente saber se aquilo que ele pensou, se aquilo que ele desenvolveu, conversa com aquilo que eu penso, né? Se conversa com aquilo com os meus valores e com as minhas ideologias, tá? Então, o Benjamin Bloom, gente, ele era um psicólogo e pedagogo lá americano, e ele tinha, assim, ele falava que o ser humano, ele precisa se desenvolver em todos os seus aspectos, mas os aspectos que ele olhava eram o aspecto cognitivo, o emocional e o psicomotor. Tá? Então, todo o trabalho dele era desenvolvido observando esses três aspectos. Então, ele dizia assim, a gente precisa olhar para o aspecto cognitivo, precisa olhar para o aspecto emocional e precisa olhar para o aspecto psicomotor. Pensando em todos eles, né, como áreas distintas, nós precisamos fazer uma avaliação diagnóstica dentro desse aspecto cognitivo, uma avaliação diagnóstica dentro do aspecto emocional e uma avaliação diagnóstica dentro do aspecto psicomotor. Então, ele não falava numa avaliação partindo de um instrumento. Não, ele falava da avaliação considerando o momento que o professor, a finalidade para que ela se destina, né? Então, a avaliação diagnóstica para o Bloom seria aquela que tinha a finalidade de verificar as aprendizagens que o aluno já tinha trazido, já tinha assimilado. Para o Bloom, essa avaliação ela seria feita no momento em que eu conheço os meus alunos, no momento em que eu recebo os meus alunos. Lembra? Assim como todos os educadores que nós vamos trazer aqui, o Bloom também não acreditava que o aluno vem vazio, vem desprovido de alguma coisa. Não, ele acreditava que ali existia muito conhecimento, né? Então, a gente precisava verificar quais são esses conhecimentos que o aluno já traz. Então, essa avaliação que o professor vai propor não pode ser uma avaliação com base nas aprendizagens daquele ano. Precisava ser uma avaliação com base nas aprendizagens anteriores e com base nas experiências que o aluno tinha. Mas eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica para entender o emocional? Temos sim. Lá no QSN, a gente tem lá todo um eixo que se destina a isso. Então, precisa fazer uma avaliação, porque tem lá, do primeiro ao segundo ano, quais são as aprendizagens que o nosso aluno precisa desenvolver, tanto da interação social, quanto do relacionamento. Então, a gente precisava estar fazendo. Esse é o pensamento do Bloom. Não só pensando no eixo cognitivo, nem só no eixo psicomotor, mas precisava estar considerando todos os eixos. E a formativa? De acordo com o Bloom, a formativa é aquela que vai acontecer durante o processo. Olha, fiz uma avaliação diagnóstica.
Eu já sei todas as coisas que os meus alunos, já compreendo as coisas que os meus alunos já sabem, já me revelou a realidade daquele momento. Então, por isso, não pode ser um instrumento único, precisam ser vários instrumentos para garantir que eu consiga observar isso. Então, a gente começa para a avaliação formativa. Então, ela tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento. Então, eu fiz um planejamento, eu tenho um plano para aquele ano, a gente não tem um plano anual, então é esse planejamento que eu vou estar acompanhando. Então, dentro desse ano, eu vou realizar avaliações formativas. E depois do final do processo, a gente vai fazer uma avaliação somativa. Ah, já sei, é uma prova com múltipla escolha que o aluno vai me mostrar o que ele sabe. Não, não é isso, tá? O Bloom, ele trazia que a avaliação somativa, ela acontece no final do processo e ela tinha duas intencionalidades muito fortes. A primeira era de verificar se a forma, as estratégias de trabalho que eu utilizei, quando eu observei a avaliação formativa, se elas deram certo, né? E se isso refletiu o resultado lá na aprendizagem do educando, né? Então, assim, a avaliação somativa não é somar tudo para saber qual é a nota do aluno no final do ano. Não tem essa finalidade, não, né? É para verificar se, de fato, todas as estratégias e trabalhos que nós dispusemos, que nós colocamos a favor da aprendizagem do aluno, se elas deram certo. E aí, lembra como a gente faz aqui na prefeitura, a gente faz a passagem de turno? Trazer isso para o próximo professor. Então, as ideias do Bloom são essas, né? Pensando que ele tem todo um desenvolvimento de psicólogo, assim como a gente conhece lá o Piaget, Vallon, Vygotsky, né? Então, era essa linha de estudo do Bloom. Próximo livro. Aí, nós temos o Lucchesi, né? O Lucchesi também, ele tem, assim, uma carreira bem extensa na educação, né? O Lucchesi é um teólogo, filósofo, educador, terapeuta. Numa das palestras que eu fui do Lucchesi, ele diz que ele é um multirepetente. O Lucchesi é daquela época dos exames, né? Então, não tinha assim, você não foi bem no exame, vem aqui e reprova, faz a recuperação. Não tinha, ele ainda não é desse momento, né? Então, como ele deve ser daquele período de transição, ele ainda repetiu muitas vezes. E isso fez ele refletir a respeito dos processos avaliativos. O Lucchesi tem um artigo em que ele refuta o pensamento do Bloom. Não porque ele acha que as teorias do Bloom estão totalmente erradas, não. Ele gosta do trabalho do Bloom. Bloom traz outros trabalhos importantes, a taxonomia do Bloom, que vai falar a respeito do desenvolvimento cognitivo, e ele também é utilizado pelo Lucchesi. Mas quando a gente fala em funções de avaliação, a que ela se destina, aí o Lucchesi não concorda com ele. O Lucchesi diz que nós temos 3 tipos de avaliação, que não são aqueles trazidos pelo Bloom. Então, ele diz assim, olha, a gente tem uma heteroavaliação. Uma heteroavaliação, lembra lá da história do homogêneo e heterogêneo? Homogêneo é quando as coisas se misturam, heterogêneo é quando as coisas não se misturam, quando você tem lá 2 elementos que você consegue identificar os dois. Então, isso seria o processo da heteroavaliação. É quando o professor avalia o aluno ou quando o aluno avalia o professor. Sempre nessa relação de ambiguidade, sempre os dois ali juntos, tá? Então, é uma via de mão dupla, né? Então, o Lucchesi traz a heteroavaliação como esse instrumento. O professor vai fazer uma prova, heteroavaliação. O aluno vai apresentar um seminário, heteroavaliação. Eles vão fazer um jogo e o professor vai observar ou o aluno vai observar heteroavaliação. Tá? Então, são vários instrumentos que vão atender a essa função, que vai ser a função da observação. O professor vai observar o aluno ou o aluno vai observar o professor. O Lucchesi diz que existe uma outra função extremamente importante, que é a autoavaliação. Então, o professor faz uma autoavaliação do seu trabalho e o aluno faz uma autoavaliação da sua aprendizagem, né? Então, assim, de acordo com o Lucchesi, esse é um processo extremamente importante. O aluno sendo protagonista da sua aprendizagem e o professor mediador do processo
essa autoavaliação ela é extremamente necessária, né? Então, o aluno precisa entender a que se destina a escola, por que ele vai para a escola, por que ele está aprendendo aquelas questões daquela forma, né? Então, essa autoavaliação, ela precisa ser feita. Outra coisa que o Lucchesi diz que também precisa ser considerada é a avaliação por opinião. Não sei se vocês já passaram por isso, quando o aluno chega assim no professor e fala, ai, que aula chata, gostei dessa aula hoje. Aí dá uma dor no coração, a gente fica triste, caramba, planejei o tempo inteiro. Não quer nem saber do aluno por que ele não gostou da aula, né? Ou tenta convencer ele de que ele está errado. O Lucchesi diz que não é bem assim, que essa avaliação por opinião ela é extremamente importante, porque ela dá para a gente indícios de como melhorar, né? Então, assim, essa avaliação por opinião, ela também se dá numa via de mão dupla. O aluno opina a respeito da aula e o professor opina a respeito da participação do aluno, né? Então, assim, não se trata de julgamento, se trata de uma participação democrática para que melhorem os processos, para que melhorem as relações, né? Bom, e aí a gente vai ter a Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann, ela começou os estudos dela sobre avaliação lá em 1979. Ela foi a segunda mulher mestra no Brasil que falava a respeito disso. E aí ela fala o seguinte, sobre a função da avaliação. Qual é essa função? Qual é a função que ela diz que no Brasil ainda existe a avaliação classificatória. Então, como existe, ela precisa ser posta, né? Ela não concorda com esse tipo de avaliação, mas ela entende que é uma das funções, que tem a função de classificar. Então, muita gente ainda pratica isso, por isso que ela coloca lá. Mas ela se dedicou a vida inteira a estudar a avaliação como com a função mediadora. Então, para a Jussara Hoffmann, a avaliação sempre vai ter a função de mediar a aprendizagem, né? Então, lembra, para todos eles, o aluno é protagonista da sua aprendizagem e o professor não está ali na condição de quem sabe. O professor está na condição de quem media. Isso é distante, isso é muito distante ou muito ruim para a gente? Não devia ser, porque isso está pautado já nas nossas legislações, como nós já vimos. Então, desde 96, nós temos uma discussão muito forte a respeito disso. São mais de 20 anos, né? Que essas coisas estão postas legalmente, né? Então, a Jussara, ela diz que, independente do momento em que nós apliquemos a avaliação, independente do instrumento que nós vamos aplicar da avaliação, ela precisa ser mediadora. Ela sempre vai assumir a finalidade de observar, acompanhar e sempre promover a melhoria dos resultados a partir da observação que é feita, independente de quem esteja fazendo. Tá? Então, vejam, nós temos 3 autores renomados, 3 autores sempre citados, mas que eles enxergam a avaliação sob pontos de vistas diferentes, né? Então, eles têm um olhar para a função da avaliação de forma diferente. E aí a gente precisa entender um pouco mais a respeito desses autores, entender quais são os nossos valores, né? Quais são as nossas ideologias, para a gente ver qual deles se alinham mais. Ah, Erika, eu gostei de todos. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente vai ver agora, no próximo esquema, como que a gente aplica isso lá dentro da nossa sala, lá dentro do nosso dia a dia. Gente, ó, já vou falar para vocês. Tá vendo que ali que instrumento tá numa cor escura, num cinza escuro, né? Porque a gente não vai falar disso hoje, a gente vai parar ali na função da avaliação, tá bom? Que é para garantir que vocês gostem bastante e venham também na próxima aula. Então, olha só. A primeira coisa que nós, professores, fazemos quando nós estamos pensando numa aula ou numa situação de interação entre o aluno, é pensar em qual aprendizagem nós vamos estar promovendo. Qual é a aprendizagem que nós vamos olhar? Ah, mas eu consigo olhar 5 aprendizagens de uma vez. Tem certeza?
Será que a gente está fazendo, então, por quantidade ou por qualidade? Ah, mas dá para fazer sim. Tem certeza que você consegue observar 5 aprendizagens de uma vez com 30 alunos na sala de aula? Isso é uma reflexão para a gente fazer, hein? Então, às vezes, quando a gente fala assim, olha, mas o aluno, vou propor uma atividade, ele consegue mobilizar um monte de coisa. É fato, isso é fato, ele consegue. Mas nós conseguimos observar como? Então, se a gente está pensando em qualidade, a gente também tem que olhar para toda essa situação. O que eu quero com aquela... O que de fato eu quero com aquilo? Né? Porque a gente corre o risco de não dar conta de observar todas as coisas. Tá? Ou de observar sem, de fato, verificar qual é a realidade que está sendo revelada. Porque aí a gente faz juízo de valores. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, depois que eu estipulei qual é a aprendizagem, que eu olhei, olha, hoje eu vou trabalhar com essa aprendizagem, ou essa semana eu vou trabalhar com essa aprendizagem, aí a gente observa a meta, né? Essa meta vai ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, aquilo que a Simone trouxe, né? Eu preciso de uma meta, né? E a gente já vai dar um exemplo para vocês entenderem bem por que a gente precisa de uma meta. Bom, pensei na aprendizagem, pensei na minha meta para aquela aula ou para aquela semana, eu vou planejar. Então, planejei, né? Vou precisar fazer uma avaliação. Toda vez que a gente pega um plano de aula, tá lá, estratégia, avaliação. Aí, não é o nosso caso, não é na nossa rede que se faz isso. Na nossa rede, ninguém faz. Coloca assim, avaliação processual e contínua. O que é isso? Né? Como que eu vou fazer essa avaliação? Preciso pensar nessa avaliação. Primeiro, eu preciso pensar qual é a função que essa avaliação assume. Né? Ah, olha, eu gosto bastante da linha de pensamento que a Jussara Hoffmann traz. Então, eu vou pensar numa função de uma avaliação que seja mediadora. Então, para mim, a avaliação precisa revelar aquilo que está sendo posto, porque eu preciso fazer a mediação com aquele resultado. Então, eu tenho que pensar num instrumento que vai atender aquela função da avaliação. Ah, peraí, eu gosto da linha do Bloom, eu gosto daquilo que ele traz, eu gosto daquele, eu concordo com ele, eu me identifico com ele. Ah, então peraí, o Bloom, ele está falando, por exemplo, de uma avaliação formativa, aquela que vai acontecer no processo. Então, eu vou pegar aquilo que eu já trabalhei dentro da minha aula, considerando a minha meta, e vou pensar numa avaliação com aquele objetivo, com o objetivo de replanejar a minha ação, de ver se aquilo deu certo ou se não deu certo. Então, essa vai ser a função da avaliação. Qual vai ser o instrumento que eu vou utilizar? Calma, que isso eu vou pensar só na próxima aula, tá bom? Mas aí eu tenho que pensar no instrumento que vai atender aquela função. Ah, mas eu gosto bastante da linha do pensamento do Lucchesi. O Lucchesi, ele fala assim, de uma heteroavaliação, por exemplo. Numa avaliação em que um vai observar o outro. Então, eu vou observar o meu aluno. De que forma eu vou observar? Eu vou escolher um instrumento. Então, percebem o papel da função da avaliação? A gente precisa ter isso muito claro. Porque se eu não conhecer qual é a função da avaliação, eu não consigo dar conta de escolher o instrumento mais apropriado para ela. E aí eu corro o risco de perder todo o meu trabalho. Rapidinho, só porque eu vi que o tempo já está estourando. Uma aprendizagem, um exemplo de aprendizagem. Identificar e estabelecer a relação entre grafema e fonema com uma correspondência, uma única correspondência sonora, ou com mais de uma correspondência. Essa é uma aprendizagem que está lá no QSN, do primeiro e do segundo ano. Bom, eu escolhi essa aprendizagem. Poxa, mas tem um monte de coisa dentro dessa aprendizagem. A criança precisa conseguir fazer a correspondência biunívoca, aquela letra que tem um som só. Ela precisa conseguir fazer uma correspondência entre vários sons, ou 2 sons, o C, que tem o som de C e o som de S, dependendo de onde ele está. Ou o X, imagina, o X tem várias relações, várias correspondências sonoras. Então, são muitas coisas. Dentro da aprendizagem não está especificado. Então, por isso que eu preciso estabelecer qual é a meta. Dentro daquela aprendizagem, qual é a minha meta? Ah, a minha meta é trabalhar sons, letras que tenham apenas uma correspondência. Ah, eu estou no primeiro ano,
Então, meu aluno precisa estar trabalhando, ter desenvolvido essa aprendizagem do primeiro até o segundo ano. Então, eu tenho lá uma meta a longo prazo. Eu estou no segundo ano. Peraí, então essa meta já é a médio prazo. Preciso dar conta disso, porque a gente já está na metade do percurso. Então, no terceiro ano, no quarto ano, isso precisa ser uma meta a curto prazo. Por quê? Porque dessa aprendizagem depende as outras que vão vir. Se eu não dou conta dessa, as outras vão ficar comprometidas. Então, estipulei a minha meta. Vou fazer o meu planejamento. Fiz o planejamento, vou escolher qual é a função da avaliação, aquela que mais conversa com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com as necessidades que eu acredito que a turma tenha. Depois da conversa que eu tive com o meu colega, aquele que trabalha comigo, com a coordenadora, com o diretor, com todo mundo da escola, eu vou ver qual é a função da avaliação que melhor casa. Eu gosto de uma heteroavaliação. Então, vamos lá, eu observo o educando dentro do processo dele, o educando me observa dentro do processo dele, como que vai ser essa função dessa avaliação. Então, depois que a gente escolhe, aí a gente vai verificar qual é o instrumento mais apropriado. Sempre pensou na função da avaliação, ou se a gente já foi direto para os instrumentos de avaliação, se a gente entendia esse leque, essa opção, né? Uma coisa que é importante a gente falar também, né, nesse momento, quando eu entendo a função da avaliação, quando eu olho para a aprendizagem, eu consigo verificar qual é, e depois que eu olho para a aprendizagem, estabeleço a meta e faço o meu planejamento, penso na função, eu consigo verificar qual é o melhor instrumento que eu vou estar utilizando para poder atender às expectativas que eu tenho para a turma ou que os alunos têm para eles também. Então, assim, não é qualquer instrumento. E, às vezes, a gente utiliza um instrumento num momento e a gente não consegue usar esse mesmo instrumento num outro momento, né? Então, por exemplo, eu não sei, eu já falei para vocês, sou professora de matemática do Estado. Eu gosto de fazer sondagem com os meus alunos do ensino médio. Mas a sondagem que eu faço com eles precisa ser ali, olhando, conversando, né? Vendo o desenvolvimento deles. Não consigo fazer isso através de uma aula online. Não dá. Então, eu preciso pensar em outras estratégias, né? Em outras aprendizagens que também precisam ser consideradas. Então, às vezes, a gente precisa observar qual é o momento que nós estamos para entender qual é o momento que nós estamos, é todo aquele processo. A aprendizagem, a meta, o planejamento e a função da avaliação, para só depois pensar no melhor instrumento que a gente vai estar utilizando.